Graças e paz, amados. Culto livres, louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar vocês a orar para que nós possamos dar início à ministração da palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, a cultuar a Ti. Ó Deus, que nesse momento, Senhor Jesus, a Tua voz ecoe nesse lugar. Senhor, que a Tua palavra, Pai, alcance os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor cresça, Pai, em nosso meio. E que assim, Senhor Jesus, nós possamos ser como declara a Tua palavra, não apenas ouvintes, mas praticantes da verdade do Teu Evangelho, Pai. Ó Deus, eu abençoo o Teu povo, Pai. Eu abençoo esta casa, Senhor Jesus, aquele que nos acompanha, Senhor Jesus, pelas redes sociais. E assim, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Bem, meus irmãos, para mim, mais uma vez, né, o pastor falou comigo sexta-feira e eu disse, meu pastor, vamos lá, vamos seguir aquilo que o Senhor determinou sobre nossas vidas. A grande verdade, meus irmãos, é que o Senhor nos chama com um propósito. O Senhor nos chama para que nós possamos viver uma vida voltada a Ele, em obediência a Ele. Nós ouvimos muito falar sobre isso. E essa noite nós vamos falar a respeito de influenciar. O poder da influência. Amém? Sabe, amados, nós como cristãos, nós devemos ser aquele que onde nós chegamos em um lugar, o ambiente muda. Amém? A conversa muda. Amém? Sabe, amados, eles devem olhar para nós e dizer assim, ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus. Então nós temos que respeitar. Isso não é algo que se impõe, isso é algo que se conquista, amém? Louvado seja o Senhor. Sabe, meus irmãos, influenciar em qualquer lugar que nós possamos estar, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na padaria, seja no supermercado, onde quer que nós possamos estar, o Senhor nos chama a influenciar. A Bíblia nos diz em Atos 1:8, na parte B, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, assim como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Sabe, o Senhor nos chama para ser testemunha do Evangelho dele. E eu converso muito com Cleidinha, né? E assim, ela é manicure, né? E no trabalho dela, o Senhor, assim como no nosso, o Senhor nos dá a oportunidade de testemunhar o Evangelho de Jesus. Sabe, eu me pego às vezes conversando com ela, né? E a gente entende que as pessoas vão realmente para se cuidar, falando na profissão dela, né? Geralmente as mulheres, os homens também, mas os homens são meio, né? Às vezes, casa de ferreiro, espeto de pau, né, acredita? Minha unha, Jesus. Enfim, é verdade, gente. Então, o que é que acontece? É que as pessoas chegam e começam a compartilhar da própria vida, né? As pessoas muitas vezes abrem o coração. E o que é que eu vejo ali? Né? E eu conversando com ela, tá, gente? Uma oportunidade de você, sabe? E muitas vezes até coisas que aconteceram com você, né? E onde você pode dizer, ó, isso já aconteceu comigo, mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel, sabe? Para resolver todas as coisas. Coloque na mão dEle e ali você ora pela pessoa. Meus amados, nós fomos chamados a influenciar. Amém? Não durma não, amém? O poder da influência, desculpa, gente. O poder da influência. Segundo o dicionário, é a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que se deseja, de uma forma voluntária, através do carisma, da empatia e da confiança.
sabe? Influenciar é você fazer com que as pessoas façam aquilo que você deseja, sabe? Eu creio que todos nós temos o desejo no coração de ver vidas se voltando para Cristo, aceitando Jesus, amém? Né? Eu e você fomos dotados com essa capacidade de influenciar para o reino de Deus, né? Sabe, gente, muitas vezes, às vezes, chega uma mensagem no meu zap e quando eu olho, quem é? Maíra. E a mensagem de voz, aí ela faz: papai, eu digo, aí tem, papai, ó, é de um carisma, gente, incrível. Ó, eu não sei que sou eu, se sou um pai, né? Mas eles conquistam a gente de uma forma que ela consegue aquilo que ela quer, né? Ela sabe isso. Papai, sabe? Quando eu vejo a mensagem, eu digo, já sei, o que é que tu quer, Maíra? Às vezes eu estou bem ocupado, né? Aí já adianto o serviço. Mas então é assim que nós, assim, né, Maíra? Né? Que nós devemos ser para com as pessoas, nós devemos ser influentes. 2 Coríntios 5,17, um versículo muito conhecido, diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas e tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, sabe, amados? Mas nesse momento eu gostaria de convidar você a meditar um pouco a respeito da sua vida, até mesmo antes de conhecer a Cristo, de estar diante de Deus, sabe? Você e eu, nós fomos dotados com essa capacidade de influenciar, sabe? Lá atrás, no nosso passado, muitas vezes, né, na nossa roda de amigos, nós fomos aqueles que, e aí, gente, e a gente sempre conseguia, muitas vezes, aquilo que a gente queria, sabe? Na escola em si, assim, português não, mas matemática eu tirava onda, para a glória de Deus, sabe? E aí a gente marcava com o pessoal para ter aula, assim, antes, na semana de prova, sabe, gente? Mas ali a gente vivia aquele clima entre amigos, né? E muitas vezes, sabe, amados, hoje nós como cristãos, nós estamos vivendo um evangelho onde a influência do reino de Deus que está em nós, muitas vezes não tem alcançado as pessoas, sabe? Isso fala a respeito realmente de ser exemplo, onde quer que nós possamos estar, nós devemos ser exemplo de quem? De Jesus Cristo, amém? Influenciar para que vidas alcancem o reino de Deus. Sabe, amados, uma pessoa que tem um carisma incrível, sabe, as pessoas querem estar perto dela. Quem é que não gosta de estar perto de alguém, né, que você se sente bem, onde você sabe que você ali vai ter uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, né? Nós, como cristãos, nós devemos ser aqueles que têm a palavra, mas a palavra de Deus em nosso coração. Nós vimos aqui na semana de direção profética que Moisés, ele teve aquele que andou muito perto com ele, ou seja, o seu sucessor Josué, não é verdade? Moisés, ele influenciou Josué em todas as áreas, sabe, gente? Moisés discipulou Josué. A grande verdade é que Josué gostava do negócio, que Josué não se apartava da tenda, não é verdade? Sabe? Mas Moisés gastou tempo com Josué. E assim, gente, temos que ser nós. Muitas vezes a gente olha assim e diz, mas aquela pessoa é tão difícil. E você? Será que você é fácil? Será que eu sou fácil? Não é? A grande verdade é que nós damos um trabalhinho àqueles que nos discipulam, não é verdade? Então assim, ó, nós entendemos que Josué, ele entendeu bem a tarefa dele, tanto que o Senhor o chamou para substituir Moisés. E assim, Josué influenciou toda uma nação. Moisés, ele abre o mar, o Senhor abre o mar através de Moisés. Josué, quando os sacerdotes tocam na água do Jordão, né, a água do Jordão se abre. Josué é aquele que conquistou Jericó, as muralhas de Jericó caíram, a cidade de Ai, quantas e quantas nações o Senhor nos conduziu, Josué. Sabe, amados, e o Senhor assim quer nos conduzir. Outro que foi um influenciador nato, o apóstolo Paulo.
nada mais, nada menos de que 13 epístolas ou cartas escritas por Paulo. Alguém que até hoje nos influencia segundo a palavra de Deus, trazendo direções para a nossa vida, não é verdade? Mas a grande verdade sobre a vida de Paulo, e vocês sabem disso, é que ele nem sempre influenciou para o bem. A grande verdade é que Paulo influenciava, antes de ter um encontro com Cristo, para o mal, para fazer o mal. Paulo perseguia os primeiros cristãos, aqueles que estavam no caminho. Paulo pegava cartas com as autoridades para espancar, para prender os cristãos. Na morte de Estevão, Paulo estava lá. A Bíblia diz que aqueles que o apedrejavam, colocou as suas túnicas aos pés de Paulo. Paulo foi conivente com isso. Sabe, meus irmãos, mas no caminho de Damasco, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 9, que Paulo estava indo para essa cidade com autorização para perseguir os cristãos. E a Bíblia diz que uma forte luz vem sobre ele. Ele vai ao chão e uma voz declara: Paulo ou Saulo, né? Ainda era Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é, Senhor? E ele diz: Jesus, aquele que você persegue. E Jesus diz assim para ele, a voz diz assim para ele: levanta-te, vai até uma rua chamada direita e fica na casa de um certo Simão, que ali eu vou mandar um homem de Deus, podemos dizer assim. E o Senhor, em uma visão, fala com Ananias, um discípulo. E o Senhor diz a Ananias: você vai à rua direita, na casa de Simão, e ali está Saulo. Você vai impor as mãos sobre ele. O Senhor dá toda a instrução. E Ananias diz: Senhor, por muito tempo nós temos ouvido falar desse homem. Esse homem persegue os teus discípulos. Esse homem é conivente com a prisão dos teus discípulos. E o Senhor diz a Ananias: não temas, porque ele para mim é um instrumento em minhas mãos. Amém, amados? Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para alguém, a grande verdade é que nós vemos o exterior, né? E muitas vezes você vê alguém que realmente está voltado a fazer o mal, você vê alguém que realmente lhe persegue, e muitas vezes você olha assim para essa pessoa e diz: nós erramos com isso. Quando eu digo você, eu estou dizendo você e eu, tá, gente? Sabe, é como o pessoal diz: pau que dá em Chico, dá em Francisco. E eu sou Francisco, né? Reginaldo Francisco, ó, meu Deus, que nome lindo. Enfim, e olhamos para essas pessoas, né? E vemos realmente muitas coisas erradas, como nós já fizemos. Mas entenda que essas pessoas são pessoas escolhidas pelo Senhor. Amém? Então, ore por elas. Hoje nós estamos falando a respeito do poder da influência, né? De influenciar. Então nós vamos ver agora 3 tópicos, 3 pontos a respeito da influência em nossa vida, ou seja, a respeito de influenciar. E o nosso primeiro ponto diz assim, ó: influenciar é uma escolha. Vamos repetir para ficar bonitinho? Digam comigo: influenciar é uma escolha, né? E assim também vocês não cochilam, né? Eu tenho que agitar esse negócio, está muito parado, né? Lembrei de Cristiano agora. Meu irmão, Cristiano é uma bênção. Vamos lá. Influenciar é uma escolha. Diga assim: eu escolho influenciar. Amém. Abram comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 1 e 2. Maíra na mídia, muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor?
Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Será que não sou apóstolo? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Amém? Sabe, amados, aqui Paulo estava falando aos cristãos de Coríntios, e ele estava dizendo assim, ó, vocês são o selo do meu apostolado. Paulo estava declarando assim, ó, eu tenho me doado por vocês. Paulo estava declarando assim, ó, eu estou aqui para influenciá-los. Sabe, meus irmãos, será que nós, eu e você, será que nós temos vivido uma vida a um ponto de influenciar outros para o reino? Nós devemos sim viver o propósito de Deus para a nossa vida, que é fazer com que o nome dele seja conhecido, que é fazer com que pessoas tenham um verdadeiro encontro com Cristo. Ainda em 1 Coríntios 9, eu gostaria de ler o versículo do 19 ao 23. Do 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. Porque sendo livre de todos, firmes, escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 22. Firmes fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém? Sabe, amados, aqui nós vemos Paulo verdadeiramente declarando o seu esforço, ou seja, como ele se doava para que pessoas conhecessem a Cristo, né? E muitas vezes nós, por muito pouco, nós estamos desistindo de pessoas. Por muito pouco nós estamos declarando assim, ele é muito difícil, ela é muito difícil. Não, meus irmãos. Muitas vezes nós que devemos olhar para nós e dizer assim, eu preciso me doar, eu preciso fazer com que as pessoas verdadeiramente sejam cuidadas. O versículo 19, eu vou ler novamente, diz, porque sendo livre de todos, firme escravo de todo, a fim de ganhar o maior número de pessoas. Paulo está dizendo, eu sou alguém livre, mas eu me coloco no lugar de escravidão, por amor de muitos. E aqui, quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei que aqui o pastor até já compartilhou, a pastora, a respeito dos Moravianos. No século XVIII, eram um grupo de cristãos, e eles ficaram bastante conhecidos pela a sua campanha, vamos dizer assim, de oração 24 por 24. Eles oravam sem cessar, e essa campanha durou cerca de 100 anos. E acontece que esses missionários, podemos dizer assim, eles oravam dizendo assim, ó, que eu seja a resposta da minha oração. Sabe, gente, é como que nós possamos orar por aqueles que estão necessitados, mas não é apenas orar, é orar e fazer algo a respeito disso, é orar e mudar a situação deles, é orar e ver como essa comunidade está, sabe, e fazer algo para que o ambiente mude, porque o Senhor é conosco. Amém? Meus irmãos, eles iam a lugares onde muitos não iam. E aqui o estudo diz, né? A história diz que 2 jovens ouviram falar de um homem britânico, que ele tinha uma ilha
no sul da Índia, algo desse tipo. E o que acontece? Ele tinha cerca de 2.500 a 3.000 escravos. E esses jovens ligaram para esse homem perguntando se eles podiam ir até eles para evangelizar. E detalhe, esse homem era ateu. E ele disse: aqui não, ninguém vai entrar, ninguém vai vir aqui. E esses jovens foram orar e eles decidiram se vender como escravo para aquele senhor. E eles voltam à ligação e eles se oferecem, para passar o resto da vida ali naquela ilha. E o que acontece é que ele aceita, mas ele diz: eu não vou pagar nem a passagem de vocês de navio. Então aqueles dois jovens usaram o dinheiro da própria venda deles como escravo para pagar essa viagem de navio. Diz a história que quando eles foram viajar, que o navio estava se afastando do porto, os irmãos chorando, lamentando, entendendo que jamais não iriam ver mais eles. Eles se abraçaram e gritaram que o cordeiro que foi imolado receba toda a glória, toda a honra pelas nossas vidas. Amém, amados? Sabe, amados, aqueles jovens, eles entenderam algo. Sabe, eles entenderam que eles dois, a vida deles tinha um propósito. Aquelas pessoas, cerca de 3.000 pessoas conheceram a Cristo por conta daqueles jovens. Amém? Sabe, meus irmãos, aqueles jovens entenderam o que diz lá em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse seja o meu, o seu, que esse seja o nosso culto racional. Amém, amados? Sabe, meus irmãos, pessoas estão cativas. E nós, o que nós temos feito para libertar essas pessoas? O versículo 22 declara: firme e fraco para ganhar os fracos. Firme e fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Firme de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Não, a fim de ganhar todos. Amém? Existe um objetivo, meus irmãos: vidas para Cristo. Sabe, Paulo estava se doando diante do Senhor. O 23 diz: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser participante dele. Não é apenas confessar a Cristo, é de fundamental importância. Esse é o primeiro passo que todos devem passar. Mas Paulo estava dizendo assim, eu não quero declarar que sou cristão sem fazer nada pela causa do Evangelho. Amém? Empatia é a palavra. Segundo tópico, repitam assim comigo: sendo influência em meu primeiro ministério, ou seja, a minha família. Amém? Sabe, amados, nós devemos ser influência dentro do nosso lar. Quantos de nós não temos parentes, esposo, esposa, filhos, que ainda não tiveram esse encontro com Cristo? A minha comunhão com Ele, com Deus, a minha devoção com Deus deve fazer com que eles vejam a atitude de verdadeiro cristão em nós. Sabe, amados, quantas famílias não têm sido destruídas pelo mau exemplo de pais e mães? A grande verdade é que muitos jovens, eles não têm chegado à idade adulta porque eles têm recebido uma educação que não convém. Sabe, famílias têm sido dizimadas. O diabo, ele tem trabalhado para destruir família, mas o Senhor instituiu famílias. Amém? Amém? E eu e você, nós somos aquele que iremos primeiramente cuidar da nossa família, e assim iremos estar espalhando esse amor sobre essa comunidade. Amém? Nosso primeiro ministério, a grande verdade é que nós temos que instruir os nossos filhos. Sabe, meus irmãos, eu não posso exigir algo. Cadê ele?
Foi-se embora meu gordinho, foi? Está ali atrás. Eu não posso exigir algo de Mateus se ele não vê o meu exemplo fazendo. Sabe, Mateus, como é que está a tua devocional? Aí Mateus vai olhar para mim e vai dizer: apanhou, a minha está mais ou menos, e a sua? Sabe, eu devo ser exemplo para os meus, né? Essa semana eu estava semana passada, né, eu conversando com Micaele, e assim, dizendo a ela o quanto eu vejo Deus na vida dela, sabe, amados? E aqui a gente não está falando no ministério em si de louvor, né, na parte da adoração, mas na atitude de verdadeiro cristão, sabe, meus irmãos? Verdadeiramente nós precisamos nos esforçar para fazer com que os nossos filhos, né, ele possa ser forjado, o caráter de Cristo em nós deve ser exemplo para eles, sabe? Influenciar os nossos. Eu acredito, meus amados, que você já ouviu falar, já ouviu alguém dizer assim: meu filho, pessoa cristã, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizer: como é que tá? Não, ele foi dar uma volta no Egito, né? As pessoas usam essa expressão para aquelas crianças ou jovem, adolescente que nasceram num berço cristão e chegou um certo tempo e eles saíram. A grande verdade é que muitos saem e para voltar nós sabemos que é uma batalha, não é verdade? Sabe, meus irmãos, nós temos que conduzir os nossos filhos ao caminho do Senhor. Sabe, nós temos que chegar para eles. Lógico que eles vão crescendo e eles vão aprendendo conosco, mas nós temos que os conduzir a confessar a Cristo. Sabe, esse momento é poderoso, não é verdade? Não é porque é filho de crente. Você lembra lá em Atos, né? Os 2 filhos de Cefas, eu acredito, algo desse tipo, que eles foram brincar e eles terminaram, né? Foram brincar com alguém que estava endemoniado e eles foram envergonhados, né? Por quê? Porque filho de sacerdote, né? Não é? Sabe? Então, assim, nós temos que ensinar o nosso filho o caminho. Esse ministério, essa responsabilidade é nossa, como pais e mães. Amém? Sabe? Porque esse negócio de dizer meu filho está no Egito, não, meu amado. Meu filho está caminhando para Canaã. Amém? Canaã é o lugar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, ele vai trazer instruções, Paulo falando ao Timóteo a respeito dos diáconos e dos bispos. No versículo 4 e 5 de 1 Timóteo diz assim, vamos lá, diz assim: que governe bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina e com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Sabe, essa é uma instrução de Paulo a Timóteo, né, a respeito dos bispos da igreja, falando a respeito de como conduzir a família. Governar bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. E ele diz: se alguém não governa bem a sua casa, como poderá cuidar da casa do Senhor, da igreja do Senhor? 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que os descrentes. A verdade é que essa palavra, ela é dura, não é verdade? O Senhor nos dá instrução para que a gente possa governar bem a nossa casa. Sabe, eu não posso aqui na igreja ser alguém e em casa ser outra pessoa, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, o que eu sou em casa deve refletir aqui na igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Nosso terceiro tópico diz assim, repitam comigo: influenciando e não sendo influenciado. Devemos entender que nós vivemos uma verdadeira batalha. Sabe, o mundo está aí, os atrativos do mundo estão aí,
querendo ou não, eu e você, nós vivemos uma batalha. E aí, se nós olhamos para tudo que acontece, se nós nos rendemos a isso, nós iremos perder. Mas a grande verdade é que as nossas armas são poderosas em Deus, amém? As nossas armas são poderosas em Deus. Devemos ter muito cuidado quanto a isso. Sabe, são muitas coisas que acontecem, muitas vezes coisas que não necessariamente são pecado, mas que tem tirado o nosso propósito, né? O propósito da igreja com o Senhor. Sabe, o diabo tem de uma forma sutil, tem feito com que muitos, né, tenham se afastado do caminho do Senhor. Sabe, tem um tal de nada a ver que é terrível. Sabe, é diretamente do inferno. Misericórdia. Não, nada a ver. Não, gente, isso aqui, né? A Bíblia diz que tudo é permitido, gente, mas nem tudo convém. Sabe, se você olha para aquilo e aquilo não vai trazer, você vai fazer para quê? Né? E aqui eu coloquei alguns nada a ver para a gente. Alguns. Aqui ele diz assim: nada a ver, foi só um videozinho, né? Um negócio terrível esses vídeos, porque você vai passando o dedo assim, ó. Se você não quiser, o dedo continua. Sabe? E aí você vê um, vê dois, e o algoritmo, alguma coisa desse tipo, né? Me perdoem aí, mas é por aí, vocês entenderam, né? Ele vai colocando mais, e aí você vai se alimentando daquilo. E quando você pensa que não, passa 10, 20, 30 minutos, horas. Nada a ver. Foi só uma música secular, né? E aí, você está escutando a música e de repente o pezinho começa a... E quando pensar que não... Quando pensar que não, você já está ali, não tem... Né? Sabe, amados? Pronto. Festa, né? Festa. Não, vamos comer? Amém. Mas, meu irmão, quando o negócio começa... Vamos embora. Sabe... Festa de trabalho, festa de família, independente do que for, existem ambientes, sabe, que não fazem parte mais da nossa história. Nada a ver, foi só uma conversa, gente. Crente não tem que estar com conversinha com amiga, ou mulher com amigo, sabe? Não, gente, não. O diabo, ele é sujo. A gente sabe disso, não é verdade? Não, nada a ver, foi só um cigarro, nada a ver, foi só uma bebida, nada a ver, foi só um beijinho, nada a ver, quando pensar que não, a cerca já pulou há muito tempo. Temos que ser vigilantes quanto a isso. Esse nada a ver, nós não vamos ser influenciados, nós estamos aqui para influenciar, amém? Nós estamos aqui para influenciar para o reino, né? E os nada a ver vão surgindo, e o diabo batendo palma dizendo: é por aqui mesmo. Mas nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do diabo, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando eu me converti, eu vi que tinha lugares que não dava mais para me frequentar. Sabe, eu passei um tempo, eu fazia parte de um grupo folclórico, sabe, ainda são meus amigos, ainda eu converso com o pessoal, mas vai ter uma apresentação não sei aonde, que eu vou estar, eu digo: meu amigo, olha, a minha apresentação agora é para Jesus. Amém? Não porque eu vou dançar, eu digo, existe um grupo de dança lá, que as meninas louvam ao Senhor com danças. Não, mas a música é para Ele, a adoração é para Ele, a glória é para Ele, é tudo para Ele. Amém, amados? Teve um tempo, meus irmãos, que eu tive que me afastar de algumas pessoas, sabe? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, sabe? É meu amigo, amém. A gente vai almoçar junto. Não, mas é festa. Eu digo: não, meu amigo, olha, e festa? Aí assim a gente busca no Senhor, se fortalece no Senhor, e a gente pede a direção de Deus, e aí a gente ora e a gente vai atrás para resgatar essas pessoas. Mas não existe super crente, existe um Deus que pode todas as coisas, amém? Eu vou pedir para a menina projetar Salmo capítulo 1.
primeiro, do versículo 1 ao 3. E aqui nós estamos, esse tópico fala de influenciar e não ser influenciados, amém? Esse versículo veio a mim há algum tempo, e se teve uma oportunidade eu digo é ela, mas o Senhor disse que não era essa, né? E hoje chegou, amém? Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Eu estou lendo aqui na NAA. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Sabe, meus irmãos, aqui o salmista traz instruções para a nossa vida como igreja. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não pratica todas essas coisas que estão aqui descritas no versículo 1 do Salmo 1. E ele diz assim: que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe, andar, trilhar o caminho, seguindo o conselho de alguém que não tem Cristo como Senhor. Sabe, amados, nós recebemos palavra aqui declarando que nós temos a mente de Cristo. Sabe, a nossa mente deve pensar em coisas do alto. Sabe, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem são os ímpios? Alguém que vive de maneira contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. E para que eu vou seguir um conselho de uma pessoa dessa? Para que eu vou andar segundo essa pessoa anda? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A parte B diz que não se detém no caminho dos pecadores. Andar, né, e se deter no caminho dos pecadores. A grande verdade é aqui que todos nós somos pecadores, não é verdade? Mas a grande questão não é ser pecador, é viver nesse caminho. Sabe, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, e é nesse caminho que nós devemos andar. Seremos felizes, seremos sim bem-aventurados, se não andarmos no caminho do pecador, dos pecadores, né? A parte C diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí eu fui dar uma pesquisada lá. Escarnecedores, pessoa que tratam outras com zombaria, escárnio, desprezo, desdém e humilhação, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, amado, a grande questão não é você estar perto dessas pessoas, é você sentar e você passar a compartilhar daquilo. Sabe, é você ver a pessoa falando de outro e você, vocês entenderam, com gratidão, é por aí, não é disso. É você ver realmente, ó, esse lugar aqui, essa roda aqui, não dá para mim. Seremos bem-aventurados se nós seguimos a direção do Senhor. E assim, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Amém? Bem-aventurado é o homem que não segue esses caminhos, mas sim o seu prazer está na lei do Senhor. Onde está o nosso prazer? Sabe, olha, gente, o momento da devocional, o momento da leitura da palavra, o momento da oração, esse momento deve ser o momento mais almejado e mais esperado do nosso dia. O nosso prazer deve estar nessa lei, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Nós recebemos direções aqui na semana de direção profética, falando a respeito de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, que não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia
e de noite, para que você possa fazer tudo quanto está escrito nele. E sendo assim, o Senhor fará prosperar os teus caminhos, e eu e você seremos bem-sucedidos. Amém? Sabe, o nosso prazer deve estar no Senhor, na lei do Senhor. E o versículo 3 diz assim, ó, agora eu gosto. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e suas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. E eu parei e eu comecei a imaginar um grande riacho, um grande lago, e um monte de árvore ao redor desse lago. Gente, nós vemos a árvore, uma árvore frondosa, uma árvore bonita, nós não vemos a raiz, sabe? Você pode até me ver, mas o meu interior, quem conhece é Cristo, amém? Mas nós temos que buscar atitudes que condizem com a fé que nós vivemos. A árvore junto à corrente das águas, nós não conseguimos ver, mas elas estão regadas, as suas raízes estão regadas. Mas na frente ele diz que as suas folhas não murcham. Por que não murcham? A água viva, gente, habita em nós. Amém? Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Sabe, amados, sim, fruto também fala, como nós aprendemos aqui com o nosso pastor, com nossos pastores, que fruto também fala a respeito de vidas para Cristo, de pessoas, né, aceitando a Jesus para o reino de Deus, né? E nós sim, como igreja, nós vamos frutificar, amém? A grande verdade é que nós já frutificamos, porque nós vivemos pela fé, amém? Né? Em nome de Jesus, eu já declaro aqui essa igreja cheia para a glória de Deus. Sabe, meus amados, nós não vivemos por quantidade não, mas é para o reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse que eis que vou fazer morada. Sabe, meus amados, existe morada para mim, para você, para o seu esposo, para a sua esposa, para seus filhos, para seus vizinhos, morada para todos, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Como é feliz, como é bem-aventurado o homem que vive na presença do Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos, para influenciar. E o versículo termina dizendo assim, ó, e tudo o que ele faz será bem sucedido, amém? E tudo o que ele faz será bem sucedido. Louvado seja o Senhor. Quando eu estava meditando, né, e eu pedindo ao Senhor, Senhor, fala comigo. E o Senhor falou comigo dizendo assim, você precisa, filho, influenciar. Você precisa ser testemunha aonde eu te coloquei. Sabe, você precisa fazer com que o meu nome se torne conhecido. A grande verdade é que lá no trabalho, toda vez que um funcionário completava ano, eu lia a palavra, a gente orava, a gente declarava as bênçãos sobre a vida daquele aniversariante. Depois a gente comia um bolinho. Depois de um tempo, disseram assim, não, vamos fazer o seguinte, cada um dá X, porque a pessoa compra o presente. E isso passou, mas o Senhor falou no meu coração, isso precisa voltar, filho. Você precisa testemunhar do meu amor aonde quer que você possa estar. Você precisa ser influente onde quer que você possa estar. Seja no seu trabalho, seja na rua, seja no supermercado, como eu comecei dizendo. Sabe, meus irmãos, nós, eu e você, precisamos seguir as direções do Senhor. Eu e você precisamos influenciar. Eu e você precisamos cuidar da nossa família, dos nossos, ser testemunha. Sabe quando a afronta vem, sabe quando muitas vezes você até tem razão, e assim, eu sei que você tem razão,
mas fazer feito Paulo declarou, sabe, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Sabe, meus irmãos, existe um reino a defender, existe um caminho para trilhar, existe um céu de glória que está nos esperando, existe um galardão onde alguns vão ter muitas pedrinhas nas coroas, outros não vão trabalhar tanto, né? Mas eu e você, nós somos chamados a viver os propósitos do Senhor. Eu gostaria de convidar, a Mica olhou assim e disse: vai ter louvor no final? Eu digo: vai, Mica. O ministério de louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, influenciar é a palavra. Eu e você devemos influenciar todos ao nosso redor. João capítulo 13, versículo 17, diz assim: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? E eu estava pedindo a Deus, a gente estava digitando aqui a palavra, e eu estava pedindo ao Senhor, um versículo para a gente encerrar, né? E o Senhor falou através da minha digitadora, o nome é esse? Mica. E esse versículo possa selar essa palavra. João 13, 17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados ou felizes serão se as praticarem. Amém? Que Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.